foi os anos, né, depois que eu saí daqui, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre o que aconteceu comigo, o que eu fiz depois que saí, no final da apresentação. É um negócio muito chato. Eu vou tentar, no início, mostrar algumas coisas sobre o que eu aprendi e tal, simplificar, até chegar em alguns conceitos do que eu trabalho atualmente. E aí eu pretendo, se der certo, a gente tentar fazer um experimento aqui com algo relacionado com o que eu trabalho. Tem alguém que não é de ensino médio? Todo mundo ensino médio, né? Beleza. Eu vou começar de novo falando sobre engenharia aeronáutica, né? E depois me apresento de forma melhor. Eu preparei alguns slides que são bem simples. A primeira coisa que eu queria ver é como é que o avião voa, né? Eu, quando estava no ensino médio, não sabia como é que o avião voava e demorei também um bom tempo para entender algumas coisas, né? Tem bastante desinformação, né? Muitas teorias que o pessoal pensou no início. É uma área recente, de certa forma, né? No início de 1900. E a gente tem aí pouco mais de um século de avião voando mesmo, né? Embora a gente tente fazer coisas pesadas voarem muito tempo, muito antes de Santos Dumont já tinha gente pensando. Até hoje tem muita coisa que a gente não entende direito, mas eu vou tentar falar algumas coisas. A primeira coisa eu queria mostrar para vocês esses principais, eu destaquei 3 componentes de uma aeronave que eu acredito serem as principais, para a gente tentar entender o motivo delas estarem ali. Então é a asa, são 2 asas, né? Claro. Motores, que pode ser nenhum, pode ser 1, 2, 3. Tem aviões que tem 6 motores, 3 em cada lado. Uma cauda, que pode ser na parte de trás, pode ser na frente do avião também. Geralmente ela tem uma cauda horizontal, uma cauda vertical. Lembra muito um pássaro, né? E aí, começando a falar primeiro sobre a asa. A asa talvez seja o mais importante do avião, né? Não existe avião sem asa. Mas não é o mais essencial para voar. O mais essencial para voar é o motor. Qualquer coisa com um motor voa, né? Desde que o motor seja forte o suficiente. Por isso a gente tem foguete, né? Não tem nada, mas tem um grande motor. Claro, tem muitas outras preocupações, mas uma pedra, se a gente colocar um motor, ela vai decolar. A asa, no caso desse avião desse tipo, ela a gente chama de asa fixa, né? Porque a asa não se mexe, em tese. Um helicóptero, ele também tem asa, só que é uma asa rotativa. As pás da hélice do helicóptero, elas também têm o mesmo design de uma asa, um pouco mais fina, né? E elas giram, mas elas têm o mesmo fundamento. A asa, ela está no avião, assim como ela está no pássaro, porque as coisas pesam, né? E a gente tem uma força peso, que eu coloquei ali mais ou menos no meio do avião, produzindo com essa seta para baixo, a direção da força peso indo para baixo. A gente precisa de algo que sustente essa força peso para ter algum equilíbrio. A sustentação. Em casos de aviões que não são tão pesados ou que são mais leves que o ar, aqueles cuja densidade ela é mais baixa do que a densidade do ar, essa força de sustentação, na verdade, é o empuxo, né, que o fluido exerce sobre a estrutura. É o caso do barco, né? O barco na água ele boia, né, porque ele tem um grande volume submerso na água.
O problema do avião, para ele funcionar diferente do barco, é que o barco ele fica na água, e a água é muito mais pesada do que o ar, né? Então, se a gente pensar algo que é análogo a um barco no ar, é um balão, né? Ou um dirigível. É o empuxo do ar que sustenta. Mas não é o caso. O avião é muito mais pesado, ele é muito mais denso do que o ar. Então a gente precisa de mais algum outro efeito para criar essa força de sustentação do que ele como azul. E aí surgem as asas que eu mencionei do pássaro, né? Elas são bastante similares, mas elas funcionam de alguma forma parecida. A asa, se a gente cortar a asa numa seção transversal a ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui. A gente chama disso de perfil aerodinâmico ou aerofólio. É o mesmo tipo de perfil que um cabo de Fórmula 1, por exemplo, tem nas asas. Só que é o contrário, a asa do carro de Fórmula 1. No caso do Fórmula 1, a gente quer ter mais aderência, né, com o solo. Então a gente tem uma força aerodinâmica que prende o carro no solo. No caso do avião, é o contrário. E a gente precisa entender como que essa seção transversal ela interage com o ar. Eu desenhei o ar aqui com algumas setas, como se fosse o ar passando pelo avião, né, pela asa. Você pode pensar que a asa está passando pelo ar, né? A velocidade que importa é a velocidade relativa aqui do ar com a superfície. Então, a gente precisa entender como é que é a interação do ar com essa estrutura. Eu trouxe algumas teorias no próprio site da NASA, que foram teorias formuladas, mas que no início pensaram que poderiam ser verdades, acabaram se provando ser incorretas. Né? A primeira delas é uma teoria que fala que as moléculas de ar que elas estão chegando aqui no bordo de ataque, o bordo de ataque é essa região da asa. Eu não sei se essa planeta funciona. Posso pensar? Vamos ver. É para esse quadro mesmo aqui? Deixa eu ver o preço. Está funcionando bem. A primeira teoria, assim, uma das primeiras que surgiu você pensava que quando o ar, uma molécula assim, de ar chegava aqui na asa, duas moléculas de ar chegavam aqui nas asas, uma passando aqui por cima e outra passando aqui por baixo, elas deveriam chegar aqui no bordo-fuga de maneira simultânea, né? Chegar juntas para seguir o seu caminho depois que passar pela aeronave. E com isso, o fato da parte inferior do aerofólio ser menor do que a parte superior é curva, né? Ela tem um trajeto maior, para ela chegarem no final, no bordo-fuga, ao mesmo tempo ela precisa andar muito mais rápido, né? Ela precisa ter uma velocidade muito rápida, ou maior do que uma velocidade do ar que passa aqui por baixo. O ar que passa mais rápido, geralmente ele tem uma pressão menor. Isso criaria uma diferença de pressão, né? Pressão, força sobre área, se você tem uma diferença de pressão, você tem uma área, você tem uma força. Mas isso não é verdade, porque a gente tem alguns aviões que voam de dorso. Voar de dorso é voar de cabeça para baixo, né? Com a barriga para cima. Então, nesse caso, a gente teria um perfil aerodinâmico que não é mais ou menos, não é desse jeito, mas ele é mais assim, né? A parte maior embaixo, a parte menor em cima. E mesmo assim ele consegue ter uma força aerodinâmica de sustentação, né? Então não é isso que acontece, que faz o avião voar. A segunda, que também era bastante discutida no passado, era essa daqui, que o ar bate na parte de baixo da asa e ele reflete para baixo, né?
E aí uma colisão de dois corpos vai transferir alguma energia, isso geraria uma força para cima da aeronave. Não é bem isso que acontece, né? Embora se você tacar alguma coisa em algum objeto, o objeto vai aparecer alguma força nesse objeto, né? Mas não é isso que acontece, porque se fosse isso também, qualquer coisa voaria, né? Um tijolo também teria ar batendo embaixo, refletindo e surgiriam forças. O tijolo não voa se não tiver motor. Aí, então, o que faz o avião voar é esse efeito aqui. Eu achei esse meme na internet, tá até ruim a qualidade, né? Quando a gravidade prega peças em você está colocando lá, o que é isso, iogurte no copo, e aí derrama tudo, né? Acontece que o meme está errado, né? Pô, tá corrigindo o meme é foda, mas o meme está errado. Não é a gravidade que faz o líquido cair do copo. É um efeito que chama efeito Coanda. O efeito Coanda, ele acontece... o que é o efeito Coanda, né, primeiro? Ele é aquele... você tem aquela sensação de que qualquer líquido, ou de maneira genérica, qualquer fluido, né? Fluido é gasoso, é líquido, o ar, por exemplo, é um fluido, a água é um fluido, o iogurte é um fluido, pasta de dente é um fluido. Ele gruda na superfície. A gravidade, nesse exemplo daí, ela faria com que o copo está aqui, chegou aqui, a gravidade é para baixo, né? O fluido cairia no copo, mas não é. Ela tende a grudar aqui, o efeito Coanda, aqui na superfície. E ela escorre, né? Dependendo dessa inclinação aqui, ela não vai subir. Mas daquele jeito ali, que o copo está dessa forma, ela vai escorrer. Aí sim, a gravidade, ela é uma força, né? Então, para baixo, a força da gravidade vai estar para baixo, mas vai ter uma força que tende a pegar esse fluido e grudar na superfície. Vou dizer, é uma força aqui normal, então vai ter alguma componente que é paralela aqui ao copo, e aí derrama tudo, né? É o mesmo efeito também, você vai colocar o azeite na pizza e a garrafa do azeite fica toda melada. Esse é o efeito Coanda. E vocês podem testar, se vocês quiserem, é muito fácil de visualizar. O ar ele não é muito bom, porque o ar é um pouco viscoso e tudo mais. Mas a água já começa a ter algum efeito. Se você pegar uma concha, igual vocês têm em casa, abrir a torneira assim, ó, não muito forte, abre a torneira pequenininha, uma vazão pequena, e vai aproximando essa parte da concha até a água. Quando a concha encostar na água, você vai ver esse efeito que está ali na tela. A água está desviando. E aí, de novo, eu insisto, não é a gravidade. Na verdade, a água cairia para baixo, mas ela desvia. Pode fazer esse teste. Se você tiver uma colher, também dá para fazer da mesma forma. E você vai até sentir uma força da colher tentando ser atraída para a água. Bom, então é esse efeito que faz o avião voar, mas como? O ar que está vindo até o nosso aerofólio, ele chega aqui, chega até o bordo de ataque, se divide, né? E ele vai tentando grudar na superfície, da mesma forma que o iogurte grudou no copo. O ar, então, ele vai mudar de direção. Ele estava nessa direção preta, passou a ser aquela direção vermelha ali. Essa é a velocidade, né? A velocidade inicial, a velocidade final. Quando a gente tem uma variação de velocidade, a gente tem uma aceleração, né? Tem uma aceleração porque houve alguma força ali nessas partículas de ar. E aí, o que é importante destacar é que a aceleração ela não altera só a magnitude da velocidade, como o professor Marcelo deve ter explicado. Se você tem um carro que acelera de 20 km por hora para 30 km por hora, houve alguma aceleração. Da mesma forma, de 30 para 20 houve uma desaceleração.
Mas se o carro faz curva, ele também teve uma variação de velocidade. Não na magnitude, talvez, mas na direção, com certeza. Então, um carro que faz alguma curva, ele estava indo aqui na horizontal para cima, ele fez uma curva e saiu aqui com essa velocidade, né? Essa era a velocidade no início, essa é a velocidade no final. A magnitude pode ser até a mesma, entrou com 20 km por hora, saiu 20 km por hora, mas se houve variação de direção, velocidade é uma grandeza vetorial, é porque a velocidade variou, né? Se a velocidade ela teve essa variação, é porque houve aceleração. No caso, aqui eu representei a velocidade como ela era no início e como que ela ficou no final. E aí, então, eu tinha ela tem um vetor de variação de velocidade. E aí eu insisto, se tem um vetor de variação de velocidade é porque teve alguma força, né? Aqui, em algum momento, houve uma força centrípeta, né? É o atrito do pneu com o chão que gera essa força. Ali é o efeito Coanda. A força que tentou segurar o ar na superfície criou aquela variação de velocidade, portanto, aquela força. E aí, então, se o ar foi empurrado para baixo levemente, por ação e reação, alguma coisa empurrou a asa para cima. A asa empurrou o ar para baixo, o ar empurrou a asa para cima. É daí que surge a força de sustentação. Ou pelo menos essa é o que é mais aceito atualmente. Beleza. Eu destaquei alguma coisa importante porque eu vou tentar usar daqui a pouco, né? A força ela depende da geometria, da forma geométrica da asa, entre outros fatores também, né? Velocidade, qual que é a densidade do ar. Um avião, quando a temperatura está muito quente, ele decola em uma distância de pista diferente do que um avião na mesma condição, na mesma pista, só que em uma temperatura bem mais fria. Então, o aeroporto de Santos Dumont, você já ouviu falar, fica lá no Rio de Janeiro. Ela tem uma pista bem curtinha. Em dias quentes, ele sofre mais para decolar e para pousar. Em dias frios, ele decola muito mais fácil, porque ar mais denso ajuda. Ar mais denso dá forças maiores. Então, são vários fatores. E por que aumenta a viscosidade do ar? Na verdade, o que muda... Tem alguma hipótese? Ele perguntou por que a temperatura influencia. Porque quando o ar esquenta, ele expande, né? Porque quando fica gasoso, quando ele mais se expande. Quanto menor a temperatura, mais as moléculas se juntam. Isso acontece mesmo. E aí o ar fica mais. A densidade altera. Mas aí por que a densidade é importante, né? A gente viu aqui no ensino médio que força é massa vezes aceleração. Isso é verdade. Mas tem algo mais genérico do que isso, né? Força, na verdade, é a variação de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Se você mudar a velocidade, você muda a quantidade de movimento. Mas se você mudar a massa, você também muda a quantidade de movimento. A ideia aqui, por que o ar mais denso ele gera mais força? Porque você vai ter mais massa de ar sendo jogada para baixo. Então você vai ter mais quantidade de movimento para baixo e, portanto, maior variação, mais força, né? E aí, maior sustentação. Beleza, isso daqui é mais ou menos como a asa do avião funciona, como a asa de um pássaro funciona quando ele está planando. Quando o pássaro está batendo a asa, ou um beija-flor, né, está batendo a asa ali parado, funciona totalmente diferente. Mas o avião não faz isso, né? O avião não bate a asa. Beleza. Aí a segunda componente que eu queria destacar, né? Falou da asa, agora o motor. Por que o motor é importante?
no final das contas, a gente sempre sofre com isso, né? Quando a gente está dirigindo, ou nossos pais estão dirigindo, vocês vão dirigir um pouco. Então, eu vi que quando a aeronave quando o carro estiver numa estrada, a gente tem que continuar acelerando o carro, né? Ou pelo menos com o pé no acelerador. Mas a gente aprendeu também que se deixar um veículo andando com uma velocidade constante, você não precisa de força, né? Para fazer isso. A velocidade ela se mantém, o corpo ele se mantém da mesma forma, sem forças externas aplicadas. Quando a gente faz isso, a gente está desprezando a resistência do ar, que é até muito comum, né? Em qualquer livro de física. Obrigado. É muito comum, né? Nas questões de física, despreze a resistência do ar. Na vida real, não vai ser assim, né? E a vida real é o que vale mesmo. Na vida real, a gente tem a resistência do ar. Para vencer essa resistência do ar, o carro, mesmo mantendo velocidade constante, você está com o motor fazendo força, né? Então é aquele velho diagrama, né? Tem um carrinho aqui, ele está mantendo uma velocidade constante, mas existe uma força que o motor está fazendo, né? Na verdade, o motor está girando a roda. Esse ponto aqui que toca no solo, ele é borracha, né? Borracha não desliza muito bem. Então ele meio que gruda no solo, a roda está girando, claro. O motor tenta fazer a roda deslizar. Como a borracha não deixa, ela aplica uma força aqui no chão para trás e, pela reação, essa força aplica da mesma magnitude, só que em direção contrária, aplicada no carro, né? É assim que surge essa força do carro. Mas ela existe sem ter a velocidade alterando, porque existe uma outra força aqui que eu posso chamar de um arrasto, uma força de arrasto, ou uma resistência do ar, né? O ar está batendo aqui na frente do carro e não está deixando, ou está dificultando que ele passe pelo ar. A mesma coisa acontece com o avião, e bem pior, né? Porque o avião é muito grande. Quanto maior o avião, pior as coisas ficam. Maior essa resistência. Portanto, quanto maior o avião, geralmente maiores os motores também, né? E aí, a gente tem essas forças propulsivas para superar a resistência do ar. E beleza. Falta só um terceiro que eu queria destacar, que é a cauda, né? Qual que é a finalidade da cauda? Eu tinha mostrado, quando eu falei da asa, essa força de sustentação e de peso, né? Elas não são bem assim, porque, por diversos motivos. O peso, ele não está concentrado em um ponto só, né? Aqui eu coloquei o peso mais ou menos no centro de massa do avião, mas ele é todo... cada parte tem a sua densidade e o seu peso, né? Aqui é só a soma total. Quando um passageiro anda dentro do avião, ele está lá na primeira fileira do avião, ele vai lá no banheiro, que é lá na última fileira. O passageiro está andando 80 quilos, o cara pesa. Ele está andando para trás, essa força-peso vai para trás. Da mesma forma, o passageiro está voltando. Então o peso, o centro de massa da nave, ela se desloca, né? Aí. Então o peso ele se deslocou. Isso pode acontecer, né? É passageiro que anda, é carga que se desloca lá, não compreendeu muito bem. O combustível da aeronave está em algum lugar, ele está queimando. Então, se ele está soltando esse combustível está queimando, está virando gases que está saindo aqui pelo motor, onde tinha combustível vai ficando cada vez menos, né? Então a distribuição de massa muda. E o peso ele muda de posição aqui na sustentação também, mas não precisa focar nisso. O que acontece é que gera essa diferença aqui de alinhamento entre as forças. Se gerou uma diferença, forças assim, de mesma magnitude mais ou menos, aplicadas com uma distância, com um certo braço, a gente tem um momento, né?
vai ter um momento de que o torque, o momento, né, que a aeronave ela vai ficar com o nariz para baixo. Né? Para compensar isso, a gente tem a cauda. A cauda, a função dela basicamente é essa aqui, forças de equilíbrio. Ela vai tentar fazer com que o momento zere, né? E aí a aeronave consegue ficar niveladinha, bonitinha. Ela também é responsável para fazer o avião, o piloto controlar o avião, né? Porque se o piloto ele muda essa força aqui, ele muda como que a aeronave ela está em voo, né? Ela pode colocar o nariz para cima, colocar o nariz para baixo. Então, é essencial para o controle da aeronave. Beleza? Deixa eu ver que horas são. A gente está com um tempinho ainda. A parte de estrutura da asa. A asa, eu coloquei só aquela seta de força no meio da fuselagem do avião, mas, de novo, as coisas nunca ficam sempre concentradas, né? Elas sempre são distribuídas, tudo é meio contínuo. E aí, se essa força ela está aplicada ao longo da asa inteira, é a mesma coisa de que, vou pegar aqui uma régua, imaginando que essa é a minha asa, né? Se eu aplicar uma força na régua, ela vai defletir, né? Com uma mola. Uma mola também, eu aplico uma força na mola, ela vai comprimir ou estender. Tudo que é material físico assim, se comporta como uma mola também, só que em uma escala totalmente diferente, né? A gente não vê aqui, eu vou apertar aqui a mesa até ela mexe um pouquinho. A régua mexe bastante, né? Funciona como uma mola, né? Por que eu estou falando que funciona como uma mola? Porque eu aplico uma força e a régua está fazendo uma força de volta. Ela deformou e está aplicando uma forma. F igual a kx, né? Essa aqui é uma imagem que encontrei na internet de um Boeing 787. Normalmente a asa ela tem essa inclinação aqui. Ao longo do voo, ela adquire forças de sustentação para vencer o peso. E aí eu vou aplicando uma força na asa, ela vai indo para cima, né? Como uma mola. E aí, um caso particular aí, né? O 787 é um avião bastante flexível, né? A asa ela vai balançar bastante. Se você andar de avião, em qualquer avião que seja, e olhar na janela para a ponta da asa, você vai ver a asa balançando. Ela vai ficar defletindo. Eu tinha um professor que falava que, então, o avião bate a asa, né? Porque ela fica realmente balançando, assim para baixo. Bom, isso vai acontecer mesmo. Por que isso é importante? Porque, por dois motivos, né? Primeiro, se tem uma força aplicando na asa, alguém precisa projetar o avião ou a estrutura do avião para aguentar essa força, né? Senão ela vai quebrar. A gente não quer isso. Então, existe um grupo de engenheiros projetando a estrutura, assim como existe um grupo de engenheiros projetando um prédio para suportar o peso dele. A segunda parte, por que isso é importante, é que eu tinha comentado que a força aerodinâmica ela muda conforme a forma geométrica. Se a minha asa está balançando, ela está mudando a geometria dela, né? Ela está indo para cima, para baixo, ela pode estar torcendo também. Aqui na régua é até um pouco mais difícil de torcer, mas isso acontece. Se a geometria muda, as forças aerodinâmicas mudam, né? E se as forças aerodinâmicas mudam, qual que é a força? Elas aplicam na asa e deformam de uma maneira diferente. Certo? Eu estou aqui com a minha asa, apliquei uma força. Pô, mas aí a geometria mudou. A força não é mais a mesma, a força muda. Se a força muda, a minha estrutura vai deformar de uma outra maneira. E aí vocês veem que isso nunca vai parar, né? Mudou a geometria, mudou a força, mudou a força, mudou a geometria e assim por diante. Eu vou entrar agora um pouco, vou dar um salto aqui, assim, estava falando de conceitos mais básicos, agora eu vou dar um pouco de salto.
gente vai falar sobre um pouco do que eu trabalho atualmente, né? A minha área, ela chama aeroelasticidade. Aero é aerodinâmica. Elasticidade é porque todo o material é elástico. Tudo. Essa viga aqui, ó, que está cruzando aqui, ela é elástica. Não dá para ver ela deformando, porque ela é muito rígida, né? Eu preciso de muita força para fazer essa viga deformar. Então, você junta a aeroelasticidade e forma a área que eu trabalho. A área que eu trabalho, então, ela vai estudar como que a asa se comporta nessa muvuca de mudar a geometria, mudar a força, mudar a geometria, mudar a força. Esse aqui é um vídeo do que acontece se a gente não for muito cuidadoso. Bem alto. Deu pra ver? Não sei se... Vamos colocar de novo? Isso é um planador, né? Colocar uma casa cada Vocês já tinham visto um avião pateado? É vídeo real, não é montagem. Acontece se a gente não tomou muito cuidado. Na verdade, isso acontece tomando cuidado ou não. Só que geralmente é uma escala muito pequena, né? A gente mal consegue enxergar. Como eu falei para vocês, se vocês olharem para a ponta da asa de dentro do avião, com ele voando, você vai ver a asa balançando, mas não nessa amplitude toda, né? Vamos lá, próximo vídeo. Isso não é um efeito exclusivamente de avião, né? Qualquer estrutura está sujeita ao ar, acontece. Isso aqui é uma ponte. Em a cidade de Tacoma, né? O pessoal chama a ponte Tacoma Bridge. Ela também é real, aconteceu em 1940. O pessoal projetou a ponte, calculou lá o carro passando, as pessoas passando, o caminho passando, e esqueceu de considerar o vento do ar. Quando a atmosfera do ar começou a ficar ruim, uma tempestade, ventou muito, esse foi o efeito na ponte, né? O ar passando pela ponte funcionou como se fosse uma asa. A geometria da ponte fez com que criassem forças aerodinâmicas. Isso aconteceu, a ponte eventualmente ela teve uma falha estrutural e caiu. Alguns prédios também sofrem com isso. Prédios, pô, sacanagem. Mas os prédios de Santos, eles têm algum efeito diferente, né? Os prédios bem altos, eles sofrem com o efeito do vento também. E é isso, precisa ser levado em conta no projeto. Esse daqui é um vídeo, é bastante legal, eu gosto bastante. Esse avião aqui não é um avião de passageiros, ele é um avião reduzido, é um aeromodelo. O aeromodelo é um avião que o pessoal constrói assim, pode ser para campeonato entre universidades ou por hobby mesmo. Esse avião deve ter mais ou menos uns 5 metros de envergadura no máximo, que é grande, mas não cabe uma pessoa dentro. Se você não for atento de novo, olha o que pode acontecer. Tá dando pra ver por aí? A gente pode ver que ela começa a estar tudo tranquilo, né? Aí do nada começa a torcer o negócio, começa a flexir a asa e o avião cai. O avião caiu.
por esse efeito, né? Ainda bem que não era um avião de passageiros. E aí, tem esse experimento que eu vou tentar fazer com vocês. A gente vai simular a asa de um avião como esse pedaço aqui, essa viga, né? Eu trouxe aqui Vai acabar a memória. 35 minutos, Marcelo. essa tomada é 110 ou 220? Tá escrito aí, não tá? 210, eu acho. Não, 220. É 220. Tá escrito. O quê? Tá escrito alguma coisa. Então, tá, mas eu acho que não é a voltagem. Tá escrito, mas não é. Então, não tá. Não, tá tipo PTO 02, PTO 03. É verdade. Tá, aquela ali não é de tomate. Você prova o primeiro e aí depois você fica mais fácil. Último dia de feira, né? Feira. Nossa, né? Não vai ficar esse raio. Não quero ser. Vai começar a ser. Vai ser tudo estou em casa. Esse tal de quê? Tipo, de folha? Nada a ver. Por isso que ficaram treinando aí. Nada a ver? Pode viajar. Oi? Poder tirar isso. Coloca ali em cima. Pessoal, eu terminei de montar aqui. O que a gente tem então é a nossa semi-asa, né? Semi-asa é um lado da asa. A gente tem a asa direita, a asa esquerda, isso aqui é só um lado. Ela está meio torta. Mas vai funcionar. Se não funcionar, eu tenho um vídeo ali, por isso que eu trouxe, né? Beleza. Essa aqui é a nossa fuselagem, esse pedaço de madeira. Essa aqui é a nossa asa. Eu coloquei aqui um pedaço, a gente chama de qualquer, pode ser qualquer recipiente que a gente coloque na asa. Alguns aviões, eles carregam um tanque de combustível embaixo da asa. Outros aviões carregam mísseis, né? Pode acontecer também. Isso daqui vai simular esse recipiente, esse tanque de combustível na ponta da asa.
E como não tenho como fazer esse negócio voar, eu vou fazer o ar atravessar a minha asa, né? Em vez da minha asa atravessar o ar. Deve funcionar da mesma forma. Então, fazer assim. Se eu colocar o meu ar aqui na asa, dependendo da condição, ela pode sofrer algum fenômeno parecido com o que a gente viu. Vamos ver se a gente consegue tentar simular isso. Vocês estão vendo a mexer? Se vocês quiserem chegar perto, fica à vontade, gente. Tá bem lento, né? A asa tá, mas está cada vez ganhando mais amplitude. Vou parar aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar isso um pouco pior. De novo, a estrutura ela estava parada assim quando eu comecei, mas aí ó, a asa começou a encontrar o ar, né? Ou o ar encontrou a asa e está tendo esse movimento oscilatório, né? Como se fosse um pêndulo. Um pêndulo ele tem esse movimento oscilatório para uma certa frequência, né? Aqui está o meu pêndulo. Ele vai ficar fazendo esse movimento para cá e para lá. A régua, que eu falei que poderia ser uma asa, também tem esse movimento. Né? Se eu prender aqui a régua, e fazer isso aqui, ela também vai ficar vibrando com uma certa frequência. Cada vez que ela vibra, você está vendo que a asa está indo para baixo e para cima. Na verdade, isso é o que a gente está conseguindo enxergar a olho nu. Né? Mas a asa, a régua, ela também torce. Ela também faz isso. Existem infinitas formas geométricas que qualquer estrutura vibra. Né? A asa vai acontecer aqui, do nosso experimento, a mesma coisa. Né? Ela vai ficar para cima e para baixo. Ela também vai ficar torcendo. O que causa esse efeito que a gente está vendo é justamente à medida que a nossa asa aqui ela se movimenta, ela altera as forças aerodinâmicas. Alterando as forças aerodinâmicas, ela vai alterar como que a asa se deforma. Em determinadas condições, isso vai ficar instável. Né? O que seria ficar instável? Né? O conceito de estabilidade ou instabilidade a gente consegue demonstrar mais com uma bola, né? Uma bola, uma pista de skate que tem mais ou menos esse formato, ela vai ficar uma condição estável. O que é? Né? Eu posso mudar a bola de posição, colocar a bola para cá e ela vai retornar para a condição de equilíbrio. Inclusive ela vai fazer isso oscilando várias vezes, né? Vai e volta até parar aqui no meio. Se tiver uma superfície plana, essa bola, eu coloco ela em outro lugar, ela não vai voltar, a menos que tenha alguma força aí sobrenatural, mas não vai acontecer. A gente chama isso de neutra, uma instabilidade neutra, né? Não volta para o lugar, mas também não sai para mais longe da estabilidade. A instabilidade, ela é o contrário aqui disso, né? Eu estou com uma bolinha aqui, ela pode ficar aqui, né? As forças estão aqui, mas quando eu deslocar aqui, perturbar essa bola de lugar, ela vai divergir, né? Ela não vai voltar para o ponto de equilíbrio inicial. Ela vai tentar encontrar um outro ponto de equilíbrio. Então isso é uma condição estável, isso é instável, isso é neutralmente estável.
a nossa régua aqui, ela é estável. Se colocar aqui, ela vai ficar vibrando, mas vai parar na condição de equilíbrio. Né? Aquilo que a gente viu ali, naquele vídeo anterior, a amplitude cada vez ficava mais alta. Ela não é estável, é instável. O negócio vai ganhar amplitude cada vez maiores. O que a gente está vendo aqui é essa condição também. Então, de novo, a nossa asa, ela tentar deixar ela parada aqui, sem ar. E à medida que eu colocar o ar com a asa, ela vai ganhar amplitude, né? Porque ela está numa condição instável. Está bem lento, né? Cada vez mais esses ciclos de vibração, cada vez ganham amplitudes mais altas. Se fosse uma asa, ela quebraria em algum ponto, né? Porque a estrutura não aguenta. Isso aqui é muito flexível, né? Asa nenhuma dobra assim. Uma asa do avião, ela quebra antes de chegar nisso. Quebrou. Existem alguns jeitos da gente alterar essas condições, que é o que eu faço no meu trabalho, basicamente, né? Eu tenho que deixar a minha asa nessa condição aqui. Vocês estão todos vendo? Meu trabalho é não deixar a asa ficar assim, como os vídeos que a gente viu. Tem que deixar a asa ficar assim. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que alterar as forças que a minha asa está sofrendo, né? Existem 3 principais forças. Primeira, força aerodinâmica, que é o que a gente mostrou ali, né? É o que depende aí da forma geométrica. Existe uma segunda força, que é a força elástica, que é o que eu comentei, né? Qualquer estrutura, ao aplicar uma força, ela vai deformar, se comportar como uma mola, então F igual a kx, essa é a segunda força aqui. A terceira força, que todo movimento dinâmico tem, é a força inercial, né? Forças inerciais, elas, assim, qualquer objeto que tenha massa vai ter a presença de forças inerciais, né? A força inercial não é uma força externa que acontece ali sobre qualquer objeto com massa, né? Mas está muito mais a ver com você mudar o estado de uma massa, né? Tudo que é massa e muda de condição, de velocidade, você precisa dessa força inercial. Força inercial, então, é massa vezes aceleração. Isso significa que eu tenho que mexer nessas 3 forças para deixar a minha asa estável. Força aerodinâmica é difícil de mexer, mas dá para mexer. É difícil porque se eu acabar com ela, o avião não voa. Se eu diminuir ela, o avião que carregava 100 passageiros vai carregar 50. A gente não quer isso. Forças elásticas são bastante possíveis de serem modificadas. Eu posso ter alguma coisa mais rígida ou alguma coisa mais flexível. É o K da mola, né? Um aço, uma régua de aço, ela vai ser muito mais rígida. Eu vou precisar de muito mais força para fazer isso. E não só alterando o material eu consigo alterar esse K, né? essa constante elástica. Olha só, essa régua de acrílico, nessa direção, eu aplico uma força, ela deflete desse tanto. Se eu aplicar a minha força nessa direção, cara, eu não consigo defletir ela, né? Ela é muito mais rígida, muito mais dura. Então a geometria também influencia na constante elástica. E a terceira condição, a terceira força que eu posso mudar é a força a distribuição de massa, né? À medida que eu mudo a distribuição de massa, eu posso até, não estou nem falando em colocar mais massa ou diminuir massa, mas mudar ela de lugar. Os efeitos, essa interação da massa com a força elástica e com a força aerodinâmica, ela se altera. O que eu queria mostrar aqui para vocês nessa condição, aqui a minha asa está instável.
causo alguma perturbação, ela vai ganhando amplitude e cada vez maior, até o momento que ela quebraria. Eu tenho um ímã aqui, eu coloquei, não sei se vocês viram, eu vou mudar o ímã de lugar, posição. Vou colocar ela na frente, na parte da frente da asa. Vou tentar deixar ela parada de novo e colocar o ar. Você vê que não está mais acontecendo, né? Eu estou com um ventilador jogando ar na asa, mas ela não está ganhando mais amplitude. Então eu fiz com que a minha asa ficasse estável. Se eu colocar o ímã de volta lá para a posição onde estava, eu mudei o meu sistema como um todo, né? E logo a gente vê esse efeito. Existe um nome para esse efeito, né? Chama flutter. Quem quiser procurar, tem alguns vídeos no YouTube, alguns são os vídeos que eu mostrei mesmo, mas se escreve dessa forma, né? F-L-U-T-T-E-R. Bom, vou desligar aqui, depois a gente pode voltar aqui. Mas então, a minha função é não deixar isso acontecer com a aeronave. Aí eu tinha comentado, né? É a mesma coisa. E aí a gente já está no finalzinho. Na verdade, a gente acabou, né? São 2h59. Queria só mostrar, falar quem que eu sou, né? Eu fui aluno aqui do Instituto Federal. Eu iniciei o curso em 2011 e formei em 2014. Na época só tinha técnico integrado e tinha com informática, né? Eu fiz o técnico ensino médio integrado com informática nesses 4 anos, mas não segui na parte de TI, né? Eu, em 2014 eu prestei o vestibular. Em 2015 eu entrei na Universidade Federal de Uberlândia, que fica em Minas Gerais. Lá eu fiz o curso de Engenharia Aeronáutica. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Minha mãe é professora de matemática, talvez tenha influenciado alguma coisa. E aí, lá eu fiquei esses 5 anos estudando Engenharia Aeronáutica, né? E tive algumas experiências bem legais. Esse aqui é um avião que eu e meus colegas projetamos na faculdade. Não é um avião tão pequeno, mas também não é um avião grande. É bem maior que eu. Eu também sou pequeno, sou baixo. Bom, depois eu formei como engenheiro aeronáutico no meio de 2020. E aí eu iniciei o mestrado acadêmico no ITA em 2020. E aí formei em 2022 como engenheiro técnico aeronáutico pelo ITA. E desde 2021 eu trabalho como engenheiro aeronáutico na Embraer. A Embraer, ela é uma empresa que nasceu lá em final de 1960, né? Lá para 69. E agora, ela ainda existe, né? A gente projeta alguns aviões, talvez vocês tenham voado em algum avião que a Embraer projetou. E desde 2021 eu trabalho nessa área de aeroelasticidade. A área de aeroelasticidade ela faz outros estudos que não só esse, mas esse eu acho que é o mais legal. E aí eu tenho aí um avião que eu participo do projeto, né? Esse é um avião de combate, é um Super Tucano. Bom, acaba por aqui, gente. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem conversar, vocês podem me procurar. Eu ficar aqui mais um pouquinho ainda. Se vocês quiserem brincar ali depois em outra sala, a gente pode ver de perto, né, como esse fenômeno acontece. A gente pode continuar também. Bom, obrigado, pessoal.